E aí, pessoal, hoje a nossa análise foca numa das transições literárias e históricas mais fascinantes que a gente tem nesses textos antigos, os capítulos 11 e 12 de Gênesis. E olha, é empolgante demais observar a engenharia dessa narrativa. Em questão de poucas páginas, a gente dá um salto dramático de uma escala macro, lidando ali com toda a humanidade e eventos de proporções globais, para uma escala micro, focando intensamente na jornada de um único cara e a família dele. É um arco perfeito, que vai daquela rebelião humana coletiva direto para o início de um plano de redenção super pessoal e específico. Para desdobrar essa transição, nós vamos passar por 4 movimentos principais. Primeiro, a Torre de Babel. Depois, aquele salto genealógico de Sem até Abrão. Aí entramos no chamado e nas promessas. E, por fim, a fome e a fuga ao Egito. Beleza, vamos mergulhar nisso. O nosso primeiro movimento é a Torre de Babel, logo no comecinho do capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 abre lá no Vale de Sinar com uma cena de uniformidade total. A humanidade compartilhava não só a mesma terra, mas a mesma língua, a mesma fala. Por um lado, a gente vê esse estado inicial, uma união absoluta, focada numa tecnologia nova para a época, que eram os tijolos cozidos e o betume, tudo para um esforço de construção simplesmente massivo. Mas por outro lado vem a resposta divina. Observando que essa uniformidade sem limites ia acabar levando a propósitos corrompidos, a solução de Deus não foi a destruição física, mas sim a confusão das línguas. O resultado direto, a dispersão total, paralisando a construção daquela que ficaria conhecida como Babel. E o motivo dessa intervenção divina fica super claro no versículo 4. A motivação daquela galera não era arquitetônica, sabe? Era puramente focada no ego. O texto diz: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome, uma ambição desmedida de alcançar um status divino pelo próprio esforço. A ironia perfeita dessa história é que o grande medo que os construtores tinham, que era justamente o de serem espanhados sobre a face de toda a terra, foi exatamente o que o excesso de arrogância deles acabou causando. Parte 2, de Sem até Abrão, focando agora na linhagem. Isso ilustra de forma genial como a narrativa faz algo surpreendente aqui. É como se fosse uma câmera de cinema, sabe? Ela abandona a multidão e dá um zoom para focar num único rosto. O texto comprime vastas extensões de tempo num piscar de olhos. A genealogia começa 2 anos depois do dilúvio, passa como um relógio acelerado por centenas de anos, registrando pais e filhos, e de repente freia com todo ao chegar em Terá. Aos 70 anos, ele se torna pai de Abrão, Naor e Harã. O palco está meticulosamente montado para o próximo grande ato da história humana. A origem dessa família é Ur dos Caldeus. O relato mostra Terá liderando a família, incluindo o Abrão e o neto Ló, rumo a Canaã, só que a viagem estaciona em Harã. E antes mesmo do próximo grande evento começar, o texto solta um detalhe minúsculo no versículo 30 do capítulo 11, mas que é simplesmente devastador. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Gente, esse é o grande paradoxo e a surpresa da narrativa. A família que foi escolhida para consertar o mundo carrega logo de cara o peso da infertilidade biológica. Terceiro movimento, o chamado e as promessas, já entrando em Gênesis 12. Gênesis 12 marca uma mudança total de paradigma. Se Babel foi aquele esforço humano para alcançar os céus na marra, aqui a gente vê exatamente o inverso. Uma voz divina exige que Abraão deixe tudo para trás, oferecendo 5 promessas revolucionárias. Deus promete fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer o nome dele, transformá-lo numa bênção e, através dele, abençoar todas as famílias da terra. O contraste literário com Babel é absoluto. Lá atrás, os homens queriam fazer um nome, na base da soberba e encontraram dispersão. Aqui, a promessa de engrandecer o nome é um presente de Deus, que vai transformar um único homem na ponte para curar uma humanidade totalmente fragmentada. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, acompanhando a geografia dessa jornada. A gente nota logo uma obediência radical. Aos 75 anos de idade, Abrão sai de Ur, passa por Harã e marcha direto para Canaã. E a chegada até o Carvalho de Moré, lá em Siquém, carrega um detalhe que coloca uma tensão imediata na história. O texto diz: estavam então os cananeus na terra. Ou seja, a terra prometida já tinha donos, já estava ocupada. E é exatamente nesse território ocupado que surge uma promessa física e super tangível. O Senhor aparece e diz: a tua descendência darei esta terra. E a resposta de Abrão? Ele não tenta construir uma torre de poder para se impor. Em vez disso, ele edifica altares, um em Siquém e outro perto de Betel. É uma declaração colossal de fé, um marco físico de adoração ali numa terra que ainda não pertence a ele, mas que foi garantida apenas por uma palavra. E chegamos ao nosso quarto e último movimento: fome e fuga ao Egito.
A narrativa parecia super triunfante, certo? Mas a realidade das vivências nesses textos antigos raramente é tão simples assim. Logo em seguida aos picos da promessa, aparece uma complicação brutal, uma fome severa atinge a terra. Para conseguir sobreviver, Abrão desce para o Egito, e é bem no limiar de entrar nesse império todo-poderoso que a fé vacila e o medo toma conta. Prevendo que os egípcios o matariam por causa da beleza de Sarai, o patriarca elabora um plano de sobrevivência baseado numa meia-verdade. Ele instrui Sarai a dizer que é irmã dele. O homem escolhido coloca em risco a própria linhagem por onde a promessa divina precisava fluir. Agora, o que é super interessante aqui neste slide é observar esse retrato caótico das consequências. Por um lado, o engano até parece funcionar do ponto de vista material. Faraó trata Abrão super bem e o cobre de riquezas por causa de Sarai. Ele ganha ovelhas, vacas, camelos, servos. Mas por outro lado, a gente tem o choque moral da narrativa. O Senhor atinge a casa de Faraó com grandes pragas para proteger a promessa. Ou seja, o homem chamado por Deus prospera temporariamente através de uma fraude, enquanto o líder egípcio sofre o castigo divino sem nem ter tido a intenção inicial de cruzar uma linha moral. Um caos completo. E a resolução de toda essa crise é incrivelmente humilhante para o herói da nossa história. O faraó descobre a verdade e chama Abrão. A repreensão que o texto documenta é afiada, super direta e irrefutável. Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? É literalmente um rei pagão repreendendo o escolhido de Deus com toda a razão. O episódio termina daquele jeito meio anticlimático, com o faraó ordenando que Abrão pegue a mulher, pegue tudo que ganhou e simplesmente vá embora sob escolta. Aquela jornada que tinha começado com tanta glória lá em Canaã atinge um ponto de profundo constrangimento. O encerramento do capítulo 12 definitivamente não é um final bonitinho, mas sim um imenso sinal de alerta. Essa transição formidável de um evento global lá em Babel para o começo de uma redenção pessoal trouxe à tona um chamado grandioso, claro, mas também revelou ao mesmo tempo a profunda fragilidade moral desse próprio homem. E a grande pergunta que fica ecoando a partir dessa fronteira egípcia é a seguinte: se o plano para consertar essa humanidade fragmentada depende dessa família, como é que a promessa inabalável vai sobreviver aos medos, mentiras e falhas tão evidentes dos seus próprios escolhidos? É exatamente essa tensão contínua que torna o estudo dessa narrativa antiga um negócio absolutamente instigante. Fica essa reflexão gigante para a nossa próxima análise.